Boa tarde, boa noite, pessoal do Brasil, Europa e Estados Unidos. Aqui é a Eli Boda, do estado de Washington. E hoje eu estou com um convidado muito especial que fez parte da obra que nós estamos celebrando, 15 anos da série Conversas entre Educadores. Boa tarde, boa noite ou bom dia, professor Henrique? Boa tarde, Eli. É um prazer estar aqui contigo, uma satisfação muito grande ter recebido esse convite. Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, Brasil, numa temperatura de 33 graus, muito quente, muito seco, enfrentando os efeitos do aquecimento global. Verdade, aqui estamos na estação oposta, tá friozinho ainda aqui onde eu estou, tem neve no chão, então. Mesmo assim, com tecnologia, a gente parou um pouquinho para trazer alguma inspiração para você. Professor Henrique, se apresenta para o pessoal que está escutando, sua formação. Então, eu sou o Henrique Cuiava, o Cujava, depende da pronúncia, sou descendente, parece pelo sobrenome, descendente de japonês, oriental, não, sou polonês, de pai, mãe, vovó, fruto da imigração europeia para o Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, sou de uma família de 9 irmãos, pequenos agricultores de uma cidade próxima de Passo Fundo. Passo Fundo hoje é uma cidade de 215, 218 mil habitantes, pequena. A cidade que eu nasci hoje tem 10 mil habitantes, é uma pequena cidade. E lá me criei na roça, trabalhando com os pais desde criança, desde meus 6, 7 anos. Estudei, como era um dos filhos mais novos, 9 irmãos, eu um dos mais novos. A sabedoria da mãe diz: vai estudar porque não vai ter terra para ti. E aí tive essa possibilidade com o incentivo da família, com sacrifício, caminhava 13 quilômetros a pé para estudar. Depois do quinto ano, fazia essa trajetória até a vila. E, enfim, e em 90 cheguei em Passo Fundo para fazer a faculdade de História. Fiz minha faculdade de História, minha especialização, meu mestrado em História, depois meu doutorado em Ciências Sociais e desenvolvi toda uma trajetória, então, acadêmica, a partir de acadêmica e de educação popular, a partir de 1990. Trabalhei em todos os níveis de ensino, dei aula no fundamental, dei aula de quinto a oitavo ano, dei aula no ensino médio, dei aula em pré-vestibular, que aliás, muito nos final dos anos 90, de 96 a 2002, trabalhei em muitos cursinhos em várias cidades da região porque era uma forma de preparar alunos para acessarem a universidade. O cursinho pré-vestibular é isso, né? É um processo de acessar a universidade. Depois trabalhei em várias universidades, inclusive como gestor de universidades, gestor de faculdade. E a minha área de pesquisa sempre foi políticas públicas, as diferentes políticas públicas. Trabalhei com política pública de saúde, política pública de acesso à cidade, política pública territorial, mas sempre girando em torno das políticas públicas e da forma da relação entre Estado e sociedade na gestão, na construção, na gestão, na efetivação dessas políticas públicas. Olha que interessante, que história inspiradora. Então saiu, escutou o conselho da mãe. Quem está ouvindo, escute a sua mãe. Foi estudar e a partir dos seus estudos no interior conseguiu fazer doutorado e trabalhou como gestor. Então, parabéns, professor, uma história muito bonita. Dá para falar um pouquinho da educação popular para quem está escutando e não tem muito conhecimento? O que seria educação Então, popular? Então, a educação popular, na verdade, a minha origem, para quem é da minha idade, eu tenho 54 anos de idade, vou fazer 55 anos de idade.
nos anos 80, era muito comum a gente ser engajados a movimentos da igreja, a movimentos sociais, e eu não fui diferente. A minha relação, foi muito inspirada também em militância da igreja, em militâncias sociais. E foi aí que eu tive contato com a educação popular. A educação popular compreendida justamente como aquele processo de contribuir para as pessoas se emanciparem, né? Contribuir para que as pessoas construam a sua trajetória de vida, né? Que compreendam e ajam sobre o contexto em que elas vivem, né? Seja eles em espaços da escola, seja eles em espaços de movimento, seja ele no espaço religioso, mas que tenham essa capacidade de ler o contexto e agir sobre o contexto, como sujeitos sociais, sejam individuais e coletivos. Muito inspirado em Paulo Freire, muito inspirado em Paulo Freire, muito inspirado nos movimentos da América Latina, e que hoje é inclusive a minha atuação tem muito vínculo com essa perspectiva, atuando com uma das referências da América Latina ainda vivo nisso, que é Oscar Hara, da Nicarágua, atuando muito nessa perspectiva de registrar, sistematizar experiências de movimentos, grupos, entidades que trabalham com essa perspectiva da emancipação. Olha que legal, eu ia comentar, então é ao contrário da educação bancária, se voltamos a Paulo Freire. Muito bonito o seu Obviamente, trabalho. obviamente. Porque essa é a perspectiva. E eu tive essa oportunidade, Eliane, de inclusive, de trabalhar isso no campo no universitário, como professor universitário, com os princípios da educação popular, com a perspectiva da educação popular. Trabalhar isso em todos os níveis de ensino. E trabalhar isso com movimentos sociais também. Então, eu acho que esses dois espaços, seja ele o espaço acadêmico, o espaço institucional, o espaço do movimento, o espaço das igrejas, os espaços, de militância, eles têm a ver muito com essa perspectiva, elas podem desenvolver, ações. Aqui a gente Desculpa. faz ao vivo. Não, tudo bem, a gente, o pessoal É, gosta da espontaneidade. é, Desenvolver aço- ações. ações de que geram processos de emancipação, Uhum. que geram processos de autonomia, que geram processos de busca e crescimento, seja ele individual ou coletivo. Professor Henrique, é uma coisa muito interessante, porque eu também fui educada na linha freiriana e quando a gente chega aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, sai um pouco fora da América Latina, é uma novidade, né? O pessoal, educação baseada na realidade, o que que é isso, né? Transformadora, emancipadora, então é uma coisa muito nossa, muito originada aí não sei se o senhor tem alguma outra opinião como que está, porque o senhor também pesquisou autores que moravam nos Estados Unidos, né? E tem uma Uhum. visão mais global. O senhor De concorda fato, que é local, que é uma coisa nossa mesmo? ela é uma perspectiva que surge na América Latina, né? Surge com vários autores latino-americanos. Eles têm um cruzamento. Eles têm um cruzamento na filosofia com Henrique Dussel, né? Eles têm um cruzamento nos fundamentos da educação com Paulo Freire, e depois, obviamente, poderia ficar aqui citando vários Uhum. autores, mas não é o objetivo de fazer isso, né? E tem uma perspectiva mais ligada aos movimentos sociais, que é o Oscar Hara, que são três autores de referência da América Latina. Paulo Freire foi traduzido para por mais de 50 idiomas, Uhum. né?
Não sei exatamente quanto agora, não me preocupei Sim, para poder ter dado. É, então ele é lido. É claro que essas questões elas são cruzadas, inclusive, por uma perspectiva de orientação de gestão pública, de gestão da educação, de gestão de políticas públicas. Então, horas eles ganham mais força, horas ganham, eles ficam mais. Como é que eu vou dizer? Aqui no sul se fala, como se gosta muito de churrasco, embaixo da cinza. fica Né? embaixo da cinza. Fica uma brasinha embaixo da cinza. Entende? Mas são perspectivas importantes que estão aí para o diálogo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com Paulo Freire, que é necessário dialogar, a partir de princípios, obviamente, Uhum. né? Mas é preciso dialogar. E cada momento histórico, cada contexto histórico, exige que você tenha uma capacidade de dialogar com aquele contexto, Muito ter uma interessante. capacidade de dialogar com aquela realidade. Uhum. né? Eu lembro muito de uma fala do Paulo Freire, quando, inclusive, um dos fundadores do Instituto Paulo Freire de São Paulo relatou recentemente para mim isso, mas eu presenciei essa fala, quando disseram para Paulo Freire que iam criar um Instituto Paulo Freire. A primeira coisa que ele disse, se é para me imitar, nunca. Agora, Olha. se é para refletir, sempre. Profundo, então, que todos nós passamos a refletir, né? Envolvendo a nossa realidade, a dialógica. Muito interessante, professor Henrique. Eu ia perguntar um pouquinho da política pública. Foi com um artigo sobre que envolvia mais ou menos políticas públicas que o senhor participou da nossa série Conversa entre Educadores. Dá para Uhum. elaborar um pouquinho mais qual a situação da política pública que o senhor está trabalhando no momento? Alguns exemplos para o pessoal que está escutando? Nesse momento, eu tenho trabalhado a minha centralidade, inclusive eu tenho um vínculo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e com o Conselho Nacional de Saúde, tenho trabalhado mais com a política pública de saúde, o acesso ao direito humano à saúde e como as políticas públicas viabilizam ou concretizam esse acesso. Né? Não sei se vai dar tempo para entrar aqui, quem sabe um outro podcast falando só disso, Sim. mas o Brasil construiu uma trajetória muito interessante de política pública, inspirada no Canadá, inspirado na Itália, inspirado na Inglaterra, que é o SUS. né? E dentro do SUS, tem, dentro dos princípios diretrizes das leis orgânicas do SUS, tem o estabelecimento da participação social na definição das políticas de saúde. né? Entende? Diferente dos Estados Unidos, que a política de saúde é uma responsabilidade individual, aqui nós temos no artigo 196 da Constituição que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Olha, é um ponto muito tocante, porque o senhor também passou um tempo aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Experienciando, e a gente tem que comprar seguro de viagem. Se você não tem, ele não atende, né? Até restringe um pouco dessa questão de ser humano, de humanização. Sim, você está precisando de ajuda, vamos te ajudar, depois a gente resolve. Aqui não, né? Como que você vai pagar? Senão a gente E não vai resolver. o direito à saúde no Brasil não é só para o cidadão no conceito de cidadão territorial, mas é um conceito para todas as pessoas que estão no território do Brasil. Sejam eles imigrantes, sejam eles turistas, sejam eles moradores fixos. Olha que né? lindo isso, realmente, às vezes eu vou no Canadá, o Canadá também ele tem a preferência, não sei se tem no Brasil, já que foi inspirado no Canadá, né, que tem esse acesso à saúde pública para quem é canadense.
Eu sei que eu estava no Brasil e nós precisávamos de vacinas, a gente foi atendido sem problema nenhum. Então, o Brasil é riquíssimo nesse sentido, de política ambiental, de política de saúde, né, políticas públicas em geral. Mas às vezes o pessoal reclama muito que é muito lindo na Constituição, né, mas na efetivação, na implementação dessa política, geralmente não funciona, às vezes o pessoal espera muitos anos para ser atendido, ou não tem fiscalização ambiental. Brevemente, qual seria a sua opinião? Como que se dá agora que o senhor está na organização das políticas públicas? Como que faz a coisa fluir? Vamos dizer assim. Só um parêntese, eu não estou na gestão, eu sou do outro lado da mesa, né? Eu cobro da gestão, entende? Eu não estou na gestão, estou do outro lado da mesa, e que é necessário, os dois Vamos lados da dizer na mesa. liderança, então, né? O senhor está liderando Isso, o movimento. É, isso. exatamente. Então tá bem, já que o senhor está na liderança. Então, o que eu acho? Eu acho que nós temos muito que avançar. Nós temos muito que avançar. Na política saúde, na política ambiental, temos muito que avançar. Muito que avançar em vários, se pegar da saúde aqui, em vários aspectos. Vou citar alguns bem rapidinho. Nós temos que avançar na política de financiamento. Por mais que o SUS tenha um sistema que ele é universal de saúde, ou seja, para todos, o Brasil investe 9% do PIB em saúde. Hum, 4% é público. Eu estou arredondando os números, tá? uhum, Não estou com tabelinha aqui, então estou arredondando. 5%, 4% é público e 5% é privado. Então, com 4% a saúde pública atende a maioria da população. 5% atende uma minoria da população. Então, exatamente. precisamos avançar nessa política de financiamento. Se nós pegarmos os Estados Unidos, eu não vou lembrar o dado aqui, mas é muito mais do que 10% do PIB em saúde. E além disso, cada pessoa vai É atrás do seu tudo plano. privado. Isso, É tudo exatamente. privado. Mas eu estou falando do montante de recursos. O montante que o Brasil investe em saúde, se olharmos, compararmos com a maioria dos países, né? Mesmo como o Canadá, como a Inglaterra, mesmo como os Estados Unidos, embora cada um se é privado, é público, é outro debate, mas o percentual do PIB gasto em saúde é muito maior que no Brasil. O Brasil, com menos de 10% do PIB em saúde, consegue garantir condições mínimas. São o ideal? Não. São suficientes? Não. Tem fila? Tem. Tem fila sim. Mas Mas tem fila no privado também. tem. Isso que eu ia dizer, e às vezes a medicação também, né? O pessoal tem que entrar com liminar na justiça para conseguir medicação e tal. Aqui também, mesmo pagando uma fortuna, o pessoal vendendo casa, carro para poder se tratar, e pelo SUS entrando com uma liminar na justiça, demora tudo, e tem acesso e as melhores tecnologias. Agora, se pegarmos os dados epidemiológicos do Brasil, que é uma área que eu não domino, certo? Então quero entrar nos detalhes, mas nós diminuímos depois do SUS, significativamente a mortalidade infantil. Nós aumentamos significativamente a expectativa de vida. Nós conseguimos isso por quê? Porque hoje toda mulher, toda mãe que vai, o SUS atende. Se pegar algumas áreas de patologias, como HIV/AIDS, como oncologia, como transplante, como acesso ao plasma, que a gente às vezes não fala disso. No Brasil não existe comércio de sangue. Existe uma fila única de transplante. E é só o SUS que faz transplante. Nenhum plano privado faz transplante aqui no Brasil. Olha.
Professor, eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer uma podcast 2 sobre esse assunto, porque tem muita polêmica e tem muita pergunta, o pessoal está me perguntando muitas coisas aqui, muito enriquecedora. Se o pessoal quiser saber mais ou entrar em contato com o senhor, onde que o senhor está atuando e se dá para deixar alguma e-mail, alguma informação para Sim, gente? pode. O meu e-mail é o meu nome completo, Henrique Cujava, ou Cujava, @gmail.com, né? Então tenho esse acesso. Eu não sou muito de rede social, né? Então eu não eu tenho Instagram, mas não uso, então não adianta nem passar o Instagram. Já me criticaram por isso e tal, mas a minha saúde mental prefere isso. É. É, O bom é que as nossas podcasts elas podem ser ouvidas, é como o radinho. Antigamente, né, a gente é, ligava o radinho e ficava escutando. Aqui a gente vai ouvindo o profissional eu sem te- filtro, sem é, autêntico, né? o meu filho diz que eu sou bastante vovô, embora não seja vovô de fato ainda uso o Facebook, então tô lá no Facebook. Tô no Instagram também, se me procurarem, mas de fato o melhor é o e-mail, que eu acesso uma vez por dia, e respondo, e o restante do dia eu faço outras coisas, enfim. Então, eu tive luz elétrica com 8 anos de idade. Então as pessoas dizem, pô, cara, por que tu não tá no Instagram? Eu disse, cara, eu sou analógico. Ah, mas tem que inovar. Tá bem, mas isso não faz bem para mim. Não, Então, mas a cada um. gente, a gente inova por você, então vamos ter, porque é importante todos esses conhecimentos, essa conversa enriquecedora, então a gente vai disponibilizar para as mídias sociais aí, quem quiser escutar e contactar depois, tudo bem. Professor Henrique, se for deixar uma mensagem final para o pessoal de casa, qual seria a sua mensagem? Pode ser na área de educação popular, políticas públicas ou saúde. Bom, a primeira coisa é que ser educador vale a pena. Essa é a primeira mensagem. Ser educador vale a pena, né? Vale a pena porque, principalmente se nós olharmos, por exemplo, na escola, hoje temos muitas dificuldades, não são poucas barreiras que os professores enfrentam, não são poucas barreiras que os educadores enfrentam. Não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas não imagino que seja tão diferente assim. Mas vale a pena. Vale a pena porque a minha esposa, sempre que eu saio pela cidade, alguém diz: Oi, professor Henrique. Oi, professor Henrique. Eu sempre me digo: Tu não te esconde em Passo Fundo. É? Entende? Então, a gente ajuda formar e emancipar pessoas. Eu acho que essa é a missão de um educador: formar e emancipar, fazer com que os indivíduos se tornem sujeitos de si mesmos. Não importa a ideologia, não importa, importa que eles sejam sujeitos e tenham clareza de por que que eles estão fazendo aquelas opções, né? Então, esse é um primeiro recado. Eu sou uma pessoa satisfeita com a minha trajetória, de educação, de educador. E a segunda, aí indo para as políticas públicas, a mensagem. Nós temos muito que avançar no Brasil, e não só no Brasil, mas vou falar do Brasil, em aprimoramento das políticas públicas. Mas é importante nós termos memória histórica. Eu, como historiador, sempre digo isso. né? É importante nós termos memória histórica. É importante nós sabermos como é que era o Brasil antes da Constituição de 88, da Constituição Cidadã e das principais políticas públicas que se desenvolvem por diversos governos a partir de 1990. A nossa trajetória de políticas públicas é recente, né? Seja ela na educação, seja ela na saúde, seja na assistência social, e é fundamental que a minha falecida mãe me dizia um ditado: nunca jogue a criança com água suja. Olha É? só. Joga só água suja. Sim, vamos criticar as políticas públicas, vamos trabalhar para melhorar, mas não vamos jogar as políticas públicas fora.
Entende? Vamos trabalhar para aprimorar, não vamos jogar criança com a água suja da bacia, só a água. Vamos deixar as políticas públicas Uhum. entendidas aqui na minha analogia como criança, para a gente continuar avançando e cuidando para que ela se fortaleça. Exatamente. Então, eu adorei a analogia. A gente tem que pensar sempre à frente, positivo, ver da onde partimos, né? O olhar histórico, da onde a gente saiu antes da Constituição de 88 e onde a gente chegou até agora. E avançando sempre. Muito obrigada, professor Henrique. Uma conversa enriquecedora. Quando sair for ao ar, eu vou lhe informar. Tá bem, Então, então. uma boa Muito noite obrigado, aí. muito lisonjeado com o convite e espero que esse testemunho, que nada mais foi que um testemunho, possa gerar alguma reflexão, como nós falamos em educação popular, que a gente tem que ser sujeito. Não tenho nenhuma pretensão de estar dizendo nenhuma verdade, e sim só de estar provocando, com a minha experiência, possibilidade de reflexão. Muito obrigada. Até a próxima podcast.